Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Neste domingo estamos aqui para estar falando um pouco sobre a vida de Daniel. Você que tem esse carinho, tem essa vontade de saber um pouco mais sobre a história de Daniel, amém? Eu te convido a assistir este vídeo até o final. Você que se identifica com Daniel, que é edificado por este livro, que praticamente todos nós, né? Então, te convido a ficar até o final para você receber alimentos da parte de Deus através desse estudo. Irmãos, de antemão, quero te convidar a você estar se inscrevendo no nosso canal, viu? Para estar aí recebendo as nossas notificações, viu? Ativar o sininho, deixar o seu like, para que tudo quanto nós formos postar, você receba de antemão, ali de já fresquinho, todas as informações que nós estaremos passando, Te convidar a estar lendo comigo, esse capítulo 1 do versículo 1 de Daniel, até porque é sobre a vida de Daniel que nós estaremos falando, então nada do que justo ler aqui no primeiro capítulo de Daniel, para a gente entender todo esse contexto. Tá aqui, tá escrito assim, o título é A Educação de Daniel e Outros Jovens Hebreus da Corte de Nabucodonosor. Capítulo 1, versículo 1, está assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Amém? Aqui está mostrando o momento em que Nabucodonosor ele vai sitiar Jerusalém, que é o reino do sul, amém? Judá, para poder ali levar escravos para a Babilônia, levar cativos para a Babilônia. Mas na verdade nós vemos que todo esse acontecimento já tinha sido registrado por alguns profetas lá atrás, e um desses é o próprio profeta Isaías, que nós iremos ler daqui a pouco, E aí vai mostrar e vai comprovar a realidade do tema do livro de Daniel. O tema do livro de Daniel é a soberania de Deus sobre a história, mostrando que todo o contexto que acontece na história, de forma mundial, e aqui especificamente também sobre a história de Israel, do povo de Deus, o Senhor sempre esteve soberanamente dirigindo passo a passo, Então vamos ver aqui que não foi por acaso, nada disso não foi sem a autorização de Deus, ou que já não tinha sido revelado alguns anos atrás. Aqui em 2 Reis capítulo 20, no versículo 12, vai mostrar exatamente isso, Olha aqui, a embaixada do rei de Babilônia. 2 Reis 20, 12, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvido e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e a sua casa de arma, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto, vieram de Babilônia. E disse-lhe: que vieram a tua casa, que vieram em tua casa. E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisas nenhuma há nos meus tesouros
que eu lhe não mostrei. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederam de ti e que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Amém? Então você vê aqui, né, já ainda nos tempos de Isaías, já tinha sido profetizado a respeito disso, porque eles vieram disfarçados, né, querendo se condoer da enfermidade de Ezequias, mas estavam ali como espias, olhando para saber, né, o que estava na casa, no palácio, né, de Ezequias. E aí Isaías confirma que por conta disso, né, aquilo que pertencia ao rei Ezequias seria levado para a Babilônia. Porém, há uma outra profecia, né, em Jeremias capítulo 25, do versículo 11, que vai falar que, né, o Senhor vai permitir que Nabucodonosor venha, não somente agora por causa daquela profecia de Isaías, mas exatamente por causa da idolatria do povo, da corrupção, né, da violência, né, do desvio espiritual, e que Jeremias pregava, Jeremias anunciava, e o povo assim mesmo não dava ouvido. Então chegou o momento que o Senhor decretou a sentença, amém? E aqui em Jeremias capítulo 25, versículo 11, vai falar sobre isso: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Amém? Que é o prazo que o Senhor tinha dado através de Jeremias, que eles iriam ficar na Babilônia por 70 anos. Amém? Então a gente vê aqui que tudo isso é comprovado que Deus já tinha avisado anteriormente, até para o povo entender que nada do que aconteceu foi por acaso, né? Era Deus aí em todo o contexto, amém, de alguma forma tentando trazer, né, uma correção para o povo de Judá, né, de Jerusalém. Amém? Aqui algo interessante, que Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém e em três etapas. E a primeira etapa, né, que ele vai fazer essa excursão, é pegar os nobres, né, aqueles que viviam no palácio, para levar para Jerusalém. A primeira etapa foi os nobres, né, aqueles que tinham, né, sangue azul, e Daniel foi nesta remessa. E aí dá a entender que, né, de alguma maneira, Daniel tinha, né, alguma ligação com o rei Ezequias. Até porque, como nós lemos, a profecia vai dizer que os filhos, né, descendência do rei, seria levado para a Babilônia para viver ali no palácio, né? E aí isso aí foi lá com Isaías. E aqui no capítulo 1 de Daniel vai mostrar também, confirmando que Daniel realmente fazia parte desta nobreza. Aqui no capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, ó: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Amém? Agora no versículo 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Tá vendo? No versículo 4, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Amém? Então você vê que realmente
Daniel fazia parte desta nobreza, né, que tinha alguma linhagem ligada ao rei Ezequias ou os reis de Judá. Amém? E aí, diz a palavra do Senhor, a gente vê isso no contexto, que depois Nabucodonosor vem, na segunda etapa, leva mais 10 mil homens. E nesta etapa, alguns estudiosos vão confirmar que agora vai também Ezequiel. Ezequiel era contemporâneo de Daniel, tinha praticamente as mesmas idades, porém Daniel veio primeiro e depois veio Ezequiel. E também Jeremias é contemporâneo deles, porém Jeremias já era mais velho, e Jeremias não foi levado para a Babilônia. Jeremias, por livre espontânea vontade, decide ficar em Jerusalém, porque assim Nabucodonosor permite, porque Nabucodonosor soube das profecias que Jeremias dava a favor do seu reino, mas não era para agradar o rei, era por causa que Deus assim ordenava. E aí a profecia era que Jeremias ia permanecer em Jerusalém. Por isso que há momentos da passagem bíblica que Jeremias compra um terreno e Deus manda comprar, porque ele ali ia permanecer, ele ia viver ainda em Jerusalém. Amém? E na terceira etapa, leva agora os mais desfavorecidos. E os mais miseráveis permanecem ali em Jerusalém. Amém? Então a gente vai ver, isso tudo é tipo um pano de fundo. É um contexto para você entender uma dimensão maior o que estava acontecendo na época de Daniel. Então, quando Daniel ele chega na Babilônia, algo extraordinário. Acontece algo ali, amém? Quando Daniel chega, que Daniel, na verdade, é levado juntamente com todos os jovens a estar se alimentando dos manjares do rei. Só que Daniel assenta no seu coração, ele e seus 3 amigos, amém? Né? Que é conhecido como Ananias, Misael e Azarias. Eles decidem não se contaminar, porque na verdade há 2 questões aí. Né? Primeiro, os alimentos eram consagrados aos deuses da Babilônia, como uma oferenda, amém? Consagrada ao diabo, como se fosse alimentos, né? Vamos dizer no dia de hoje, né? Oferecido, né? Em macumba, em alguma área de espírito. E Daniel agora entendendo que aqueles alimentos tinham sido dado, oferecido, como uma forma até de louvor a esses deuses, e não quer se contaminar se alimentando desse alimento. Além de que a lei de Moisés proibia, né, alguns alimentos que pela lei estava sendo reprovado diante de Deus. E aí Daniel então decide só se alimentar com seus amigos de verduras, né, só de alfaces, legumes. Então diz a Bíblia que ele vai encontrar, né, graça diante dos olhos do eunuco, e diz a palavra do Senhor que eles se tornam muito mais formosos, mais sábios, inteligentes, por conta dessa atitude que eles têm de honrar Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. E isso, irmãos, é uma coisa interessante, que no dia de hoje nós encontramos poucos jovens, poucos homens e mulheres que decidem não se contaminar. Né? Hoje, né, parece que tudo virou normal. Hoje tem nada a ver. A frase é nada a ver. Esquecendo que Deus dá valor, sim, certas coisas que aos nossos olhos parece que não tem nada a ver. E aí a gente vê aqui que Daniel agora vai sobressair em sabedoria, em graça, né? Tendo esse dom de revelações dos sonhos, interpretação, porque decidiu não se contaminar. Então, coloca no teu coração, você não se contaminar, seja um homem, uma pessoa separada, consagrada para Deus, e você vai ver que Deus vai te honrar em todos os teus caminhos, amém? Nós estamos aqui encerrando essa primeira etapa, ainda tem muito mais coisas. A semana que vem nós damos continuidade a esse estudo de Daniel e te aguardo aqui novamente neste domingo, nos domingos, para você receber um pouco mais deste alimento. Viu? Deus te abençoe, um beijo no teu coração, fique na paz do Senhor Jesus.
Até semana que vem. Seja dependente de Deus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.